Fala galera, boa noite. Pensamento compartilhado e eu, Wellington Andrade. Fazia um tempo que eu não gravava vídeo e vamos lá, vamos em frente. Hoje, pessoal, eu queria conversar com vocês sobre um assunto que eu achei bastante interessante. Durante o dia, no dia a dia, hoje um dia muito corrido para mim no trabalho, e eu pensando uma determinada situação sobre fermento. Ah, você vai falar sobre fermento, fermento de bolo, fermento de pão? Não. Eu vou falar sobre fermento, esse fermento do ser humano, de fermentar pessoas, de no dia a dia ficar cogitando, falando, fulano isso, fulano aquilo. Então, quando você tem lá uma equipe trabalhando, montada, a equipe trabalhando muito bem, funcionando, mil maravilhas, daqui a um pouco um camarada começa a colocar fermento. Como assim fermento? Ah, ele chega e fala do fulano, né? Fala do Beltrano e ele vai fermentando. Tem um ditado que diz assim que um pedacinho de fermento ele leveda a massa toda, ele fermenta a massa inteira. E isso é verdade, isso a gente vê no dia a dia, pessoal. Como pode o ser humano conseguir, através da sua língua, através das suas mensagens más, afetar o dia das pessoas? E não somente isso, destruir reputações, separar grandes amigos, causar atrito entre pessoas, muitas vezes grandes colegas e amigos de tempo, e aquela pessoa que é o fermentador, ele vai sutilmente fermentando o colega, os colegas, os amigos, a equipe de trabalho. E aí, qual é o pensamento compartilhado de hoje? Qual a ideia que eu trago para vocês? Que a gente use a sabedoria, use a inteligência para conseguir observar, para conseguir fragar quando a pessoa simplesmente chega para você e diz assim: ah, fulano isso, fulano aquilo, não gosto disso no fulano, não gosto daquilo. E interessante que o fermentador ele não traz qualidades. Ele fala simplesmente sempre de defeitos, ele acentua problemas nas pessoas. Então a gente tem que usar a sabedoria, a inteligência, para que a gente não caia no papo do fermentador. Porque muitas vezes, você caindo no papo do fermentador, você acaba dando crédito a quem realmente não deveria ganhar o crédito e tira o crédito daquele que muitas vezes ele é uma pessoa especial, uma pessoa bacana que está junto com nós no dia a dia, como bom amigo, como bom colega, como bom respeitador. Então veja bem, tá, mas o que você vai dizer, Elton? O que a gente pode fazer então para observar esses detalhes? O que a gente pode fazer para se livrar do fermentador? Então o detalhe é muito simples, muito simples. Quando o fermentador vem, lembre-se de uma coisa: aquele que fermenta um, fermenta todos. Aquele que fermenta alguém para você, fermenta você para alguém. Ou seja, o fermento em todo lugar ele leveda, em todo lugar ele atrapalha, em todo lugar ele complica as coisas. Então, o pensamento de hoje, o pensamento compartilhado de hoje, e que eu, Wellington Andrade, trago para vocês uma nova mentalidade de observar aqueles que tentam levedar a massa, para que a gente não esteja sacrificando muitas vezes no dia a dia pessoas que não devem nada. E a observação é o que mais traz sabedoria, porque aquele que observa os detalhes, ele observa quem é quem na história. Então, fica essa minha mensagem hoje para vocês, que a gente use a nossa inteligência com muita observação e presteza, para que a gente consiga realmente entender quem é quem e não dê crédito ao fermentador e, antes de tudo, analise o que o fermentador fala, para que, observando os detalhes do que o fermentador falou, a gente consiga observar realmente com os nossos olhos, com a nossa observação e sem opiniões alheias, para que a gente atinja uma verdadeira sabedoria acerca de quem a gente está analisando, para que a gente não seja destruído pelo fermento do fermentador. Eu sou Wellington Andrade, te convido a acionar o sininho
para que você receba as notificações do canal Pensamento Compartilhado, se inscreve no canal. Se você está gostando dos conteúdos, está gostando do que está sendo passado aqui, que a mensagem está sendo importante, está melhorando a sua forma de pensar, está expandindo a sua consciência, eu peço que você compartilhe com os amigos, compartilhe com o colega, para que a gente vá criando mais um círculo maior de atingimento dos nossos vídeos, para que a gente ranqueie os vídeos e cada vez mais pessoas estejam se inscrevendo e curtindo as nossas ideias de um belo desenvolvimento pessoal através da observação, sabedoria, e assistindo os vídeos você possa também passar o conteúdo a mais pessoas, abençoando também pessoas e não somente recebendo conteúdo para você. Esse foi o Pensamento Compartilhado de hoje. Eu sou o Wellington Andrade e esse é o Pensamento Compartilhado. Até a próxima.